Pós-graduado em Direito Previdenciário, Civil e do Trabalho. É membro da Comissão de Seguridade Social da OAB-PE, adora viajar e dançar, é casada e possui 3 filhos. Você. Aqui é minha sócia, que pouca gente conhece, Renata. Renata trabalha comigo, a gente juntou o sonho das duas, né, que era a gente oferecer uma advocacia diferenciada para o mercado. A gente sabe que as pessoas têm muitas restrições em relação aos advogados, seja pela comunicação, né, que desde que a gente fala juridiquês, ou pelas vezes um afastamento, não dá notícia sobre o processo. Então a gente sempre escutou isso durante a vida acadêmica. E aí a gente resolveu que a gente ia fazer de uma forma diferenciada, onde o cliente ia ser tratado pessoalmente, por nós, não pela equipe, onde a gente iria acompanhar o processo desde o início e todo o retorno seria dado para ele em andamento. Então isso possibilitaria ele ter o processo de uma forma mais próxima dele e com o entendimento para que ele realmente conseguisse saber o que é que estava sendo feito em relação ao processo. Então, Renatinha, vocês não veem porque ela não consegue acordar cedo, nesse horário da reunião. E a gente fundou em 2019, logo depois veio a pandemia, a gente ficou online há muito tempo, mas a gente já atuava há 10 anos, e aí nessa época a gente fez uma das pós, que nós tivemos juntas, já tinha estudado na faculdade junto também, e aí a gente fundou a Pinheiro e Veracruz. Qual o propósito da gente? Oferecer uma advocacia diferenciada, com foco no cliente, transmitindo confiança e desmistificando a ideia de morosidade e da comunicação dificultada entre as partes. Né? Então, foi justamente o caso de vocês, com a atuação direta da gente junto ao cliente. Como a gente sabe que os serviços junto ao INSS ou da advocacia previdenciária, as pessoas às vezes confundem, a gente preparou esse material que eu vou estar encaminhando no grupo para vocês, que é feito de uma forma direta e uma comunicação simples para que vocês consigam diferenciar e poder indicar de uma melhor forma os clientes para nós. Aqui ele fala sobre o auxílio-doença e acidentário, que é uma incapacidade que é temporária no trabalho. Às vezes as pessoas confundem o auxílio-doença com o próximo, que é o auxílio-acidente. Né? Então, o auxílio-acidente é quando a pessoa fica com uma lesão permanente. Não é que ela fica incapacitada do trabalho. Ela vai continuar trabalhando, mas ela vai ter uma lesão que vai acompanhar ela, muito provavelmente, pelo resto da vida. Então, esse valor, ele recebe junto com o salário. O auxílio-doença não. O auxílio-doença é aquele que depois de 15 dias que você está doente, você para de receber pela empresa e passa a receber pelo INSS. Aqui não. Você volta para o trabalho, você tem seu salário, mas você tem esse auxílio-acidente, que é como se fosse uma indenização para ajudar por conta daquela limitação que você sofreu. Certo? O salário de maternidade, que muitas vezes as pessoas acham que é simples, mas muita gente perde o direito porque a empresa não tem a documentação organizada ou não está pagando o INSS e aí ela não tem a condição de estar vinculada ao INSS para receber. E muitas pessoas não sabem que você pode receber até 5 anos depois o auxílio de maternidade. Então, às vezes, você consegue retroagir isso e a pessoa consegue receber, mesmo não estando mais no trabalho. A pensão por morte, né, que é um dos casos que a gente teve muito esses últimos anos por conta da pandemia. E muitas vezes as pessoas acham não, é só a documentação, mas existem prazos. Dependendo da data que você manda, você pode receber desde a data do óbito ou você pode receber desde a data do requerimento. E isso vai impactar financeiramente, né, porque você vai deixar de receber o valor. Então a gente checa toda essa documentação, acompanha o processo todo para que você receba e receba o valor correto, porque como o cálculo mudou, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Então a gente vê quem são os dependentes que podem ser enquadrados
e aí como é que você vai receber, qual o percentual que você vai receber dessa pensão. As aposentadorias, que é o que gera mais dificuldade de entendimento, né? A gente teve muita mudança, e aí a gente vai enquadrar para ver qual é o melhor tipo de aposentadoria. Porque às vezes a pessoa é professor, mas antes trabalhou em uma outra atividade, e aí a gente checa, por exemplo, se é melhor ele complementar o tempo como professor, e aposentado de 25 anos, ou se isso já vai se tornar inviável, aí a gente vai ver uma aposentadoria por idade, e aí a gente vai migrar esse período para aposentadoria por idade. Ah, teve um período especial, a pessoa trabalhou e recebia periculosidade ou insalubridade, e aí também mudou, porque hoje em dia ele não vai receber pelos 15, 20, 25 anos de trabalho, porque agora tem idade. Só que aí, se ele implementou esses requisitos no X 2019, ele tem direito. Se não implementou, esse período até 2019 a gente consegue converter em tempo comum para a aposentadoria também, por idade, numa das regras de transição, e aí ele consegue contar para o homem a cada um ano, equivale a 1 ano e 4 meses. Então isso faz diferença na hora que você vai fazer esse cálculo. Então a gente checa toda essa documentação, a gente checa a questão do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do INSS, que tem todas as suas contribuições, e que muitas vezes você não sabe se está correto. Então, na hora de aposentar, se descobre que, por exemplo, tem um tempo que não está sendo contabilizado. E as pessoas não entendem, eu já tenho idade, já tenho tempo, como é que eu dou entrada e eu não consigo aposentar? Porque tem uma falha nessa documentação. Então, a checagem prévia, antes do período de aposentadoria, é importante por conta disso, para que a gente ache essas falhas, consiga corrigir, procure documentação do PPP, no caso que tem aposentadoria especial, para poder implementar e ter tudo certinho, para que não tenha uma notícia ruim lá na frente. O BPC, que é para as pessoas que são maiores de 65 anos ou deficientes, que é aquela história que o pessoal dizia, fulaninho aposentou, nunca trabalhou, mas aposentou. Né? E na verdade não era isso. O auxílio BPC, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício, ele é temporário, ele pode deixar de ser pago. Então, são para pessoas com deficiência ou maiores de 65 anos. A gente às vezes vê questões de pessoas que realmente precisam do benefício, eu já peguei aqui uma questão que eu não mesmo tinha passado para mim, e a gente não consegue enquadrar, porque a pessoa não tem idade, não tem deficiência e já perdeu o vínculo porque faz muito tempo que não contribuía mais. Então deixou de ser assistido pelo INSS. Mas isso aqui ajuda a amenizar em muitos casos. E a revisão de benefícios, que é para quem já aposentou nos últimos 10 anos, incluindo a revisão da vida toda, e aí a gente consegue checar se tem como melhorar o valor desse pagamento desse benefício. Então, checar de toda a documentação, desde a aposentadoria e o que ele tinha antes, para a gente ver se realmente consegue dar uma implementada nesse valor. Pronto, gente, aqui são os contatos da gente, né? A gente tem os contatos nas redes sociais, Instagram, o nosso WhatsApp e o site, onde vocês podem ter mais detalhes. Planejamento previdenciário eu pulei no início, porque a gente sempre fala dele. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando e eu vou mandar o material para ficar mais fácil para vocês. Obrigada.